Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais um papo reto aqui para trocar uma ideia sobre o Corinthians, sobre temas polêmicos, né, que gera divergência entre a fiel torcida, né, cara? E dessa vez não só na fiel torcida, né, mas enfim, os antes ficam tocando nesse assunto, né? A própria mídia, né, falando desse tema que eu vou abordar com vocês, né? Eu queria pedir para vocês, para chegar nesse vídeo aqui, para ter uma melhor contextualização, tem o último papo reto com o Léo aqui do canal. Ele falou sobre as renovações de alguns medalhões do Corinthians, né, que para essa temporada 2022, estava falando sobre o Gil, sobre o Fagner, e depois esse tema, né, sobre renovar ou não renovar com esses medalhões, né, enfim, para mais informações, vai, né, no vídeo do Léo falando sobre isso, sobre esse papo reto, né? Se deve ou não deve renovar com essas peças, né? Eu queria propor aqui um outro debate aqui após isso, né? Após a questão de renovar ou não renovar com o Gil, com o Fagner, com o Cássio, né? Passando já para um próximo tema após isso, né? Após essa renovação, né? Muito vem se falado, até de forma pejorativa, né? Pelos antes, enfim, pela mídia, né? Que o Corinthians está fazendo um time de master, né? Fazendo um time aí de sub-40, né, que os caras falaram de tom pejorativo, né, pela idade dos jogadores, né, e pela quantidade de jogadores mais de 30 anos no Corinthians, né, que vai compor a maior parte do tempo, né, de 2022 no time titular, né. Então você pega ali, você tem o Cássio com 34 anos, o Fábio Santos com 36 anos, o Fagner com 32, você tem o Juliano com 31, tem o Renato, o William e o Paulinho com 33, o Gil com 34, e você tem o Jô também com 34, né? E talvez aí o Diego Costa chegando com 33, né? Enfim, outro centroavante que possa estar chegando acima de 30 anos, né? É óbvio que muitos desses jogadores que eu disse aqui, como o Fábio Santos ou o Jô, acho que é meio que um consenso para todo mundo que já passou a, a idade deles, né, no Corinthians e devem ser negociados ou devem não renovar mais, né? Mas você tem por outros lados o Fagner, o Gil, o Cássio, que. O Fagner nem tanto, né? Mas o Gil, o Cássio você já dá uma bifurcada, né? O pessoal tem duas linhas de raciocínio, né? Uns acham que devem renovar, outros acham que não, né? Mas a minha questão é, cara, que assim, esse time do Corinthians, no papel, na qualidade técnica, a Fiel, né? Inclusive eu também, tá esperando que o Corinthians seja campeão nesse ano de 2022, né? E aqui eu nem vou levar pro lado de se tem o melhor elenco do país, se não tem, se o Silvinho é ruim ou não é. Não, não é o tema do vídeo esse. Eu queria falar sobre a idade dos jogadores mesmo. E assim, um problema que vai chegar ao Corinthians que eu vi muito pouco ser abordado, né? Então, para mim, esse é o principal problema que eu vou falar aqui agora, né? Que é a questão de o plano a longo prazo do Corinthians, né? Eu também gostei dessas contratações que o Corinthians fez, deixou o time mais encorpado, né? São jogadores de nível internacional, de nível de seleção brasileira, né? E somado com alguns jogadores que a gente já tinha no plantel, ficou uma puta equipe, né? Para disputar os campeonatos, né, de 2022, né? O meu problema, cara, é com pensar a longo prazo nisso, cara. Porque é o seguinte, eu acho que com esses jogadores o Corinthians tem aí um time competitivo para esse ano e no máximo o próximo, cara. Porque assim, cara, não tô rogando praga, nem sou mãe de Ná, nem nada do tipo, mas é uma questão assim que você for olhar nos históricos dos jogadores, né? Esses jogadores acima de 33 anos, eles já estão num declínio na carreira, né? E por mais que joguem muita bola no Brasil ainda, como eu acho que vai jogar o Renato, o William, né? Vai destruir, eventualmente vai ter uma queda, né? Por isso que eu falo que tem que ter uma renovação nesse elenco, né? E nessa lista de ídolos, né? O Corinthians nesses últimos anos ficou muito apegado e deve estar apegado mesmo, né, com os elencos campeões de 2012, 2015, 2017, né, que são times que a gente tem na ponta da língua, né, são diversos ídolos, né, alguns ídolos que participaram dessas três gerações, ou, enfim, desses três títulos, né, desses três times marcantes, ou de duas delas, ou foi e voltou, né, mas a real é que o Corinthians sempre traz de volta esses atletas, né, e esse ano, mais do que nunca, você tá com um monte de jogadores repatriados, né, que são ídolos no Corinthians, né? E acabaram deixando o elenco bem mais velho, né? Do que era a proposta, né? Do ano passado, que era usar mais os meninos da base, né? Agora os meninos da base foram mais para o banco de reservas, né? Enfim, necessidade, agora não tem mais necessidade de voltar para o banco. Acredito que deve diminuir a possibilidade deles de jogo, né?
por mais que a temporada seja longa, enfim, o 11 inicial do Corinthians, ali os 8, 9 atletas, é mais em questão desses veteranos, desses ídolos, né, e tal, né? Você pega o Fábio Santos, campeão em 12, participou um pouquinho de 15, né, depois voltou depois. Você pega o Cássio, que participou desde 2012, vem jogando aí todos os anos, o Fagner desde 2014, né? Você tem o Gil, que foi muito bem em 2015, depois acabou voltando em 2019. Agora o Paulinho retornando, o Paulinho muito bem em 12, né? Você tem o 12, 13, né? O Renato retornando depois de uma temporada mágica de 2015, né? E aí eu vou citar outros jogadores que já saíram do Corinthians, como teve o retorno do Ralf, teve o retorno do Jadson. Então, assim, a, a, aquele plantio, né, aquela plantação de grandes craques, né, de um estilo de jogo, o Corinthians se sagrou campeão, você vê que existem frutos além disso, né, que é além do título em si, que foi construído ali com jogadores ali com um bom time, uma boa ideia de jogo, formação de ídolos, depois você tem esses ídolos retornando para casa, né, dando mais um respiro, né. Só que a questão é, cara, é, já tá batendo aí, 2012, já tá batendo 10 anos já de jogadores daquela época, né? 2015 já faz tempo, já 2017 tá mais na cabeça do corintiano, né? Então, talvez outros jogadores possam estar voltando pro Corinthians daquela época. Você pode, sei, o Balbuena pode estar retornando eventualmente algum dia, né? Enfim, você tem o. E assim como você tem outros jogadores, né? Como eu acho que o Marquinhos um dia volta pro Corinthians, você tem ali o Malcom eventualmente pode voltar, um Pedrinho. Enfim, cara. Mas a minha questão o time do Corinthians é um time para 1 ou 2 anos. Por quê? Esses jogadores vão existir um declínio técnico e tomara que não, pode acontecer ao mesmo tempo. E isso pode gerar um problema para o Corinthians e para a diretoria, né? Que vai ter que mudar várias peças de uma vez só. Eu tô dizendo isso porque eu vou trazer alguns exemplos aqui. Você pode pegar o exemplo do Diego Ribas, do Flamengo. Ele não houve uma queda vertiginosa de um ano para o outro. Mas você viu que ele foi decaindo o futebol dele, né? E hoje já não tá mais aquele primor, enfim, já pode ser negociável, né? E você também tem o caso do Hernanes no São Paulo, né? Que de uma temporada para outra tava horrível. Então, tipo assim, eu não tô falando que vai acontecer isso com o Renato, vai acontecer isso com o William. Pode ser que todo mundo ali joga até os 40 anos de idade, cara. Mas a tendência é que haja um declínio. E o meu problema que foi muito pouco falado, é essa questão de haver um declínio ao mesmo tempo, cara, num projeto a longo prazo. Então, assim, se você for ver ali no time titular do Corinthians, assim como inquestionável, né, você tem o Roger Guedes e o João Vitor, que ainda não foram campeões de nada e tem assim, tem uma probabilidade de se for campeão esse ano, né, voltar algum dia ao Corinthians, né? Eu tô aqui já projetando uma eventual saída para depois eles voltarem, né? Mas assim, você vê que já fica poucos jogadores, né? Você vê que você já não tem uma próxima linhagem. Então, acho que o Corinthians tem que, beleza, eu achei legal trazer esses jogadores para se tornar competitivo, mas já a partir desse ano para 2023, você já planejar uma renovação, cara, no elenco, trazendo novas peças. Porque, assim, todos os jogadores que são ídolos no Corinthians, eles partiram de um zero, né? Você pega alguns jogadores que já tinham uma história, né? Tipo o Danilo, o Alex, né? Por exemplo, 2012, que já haviam conquistado a Copa Libertadores, né? Mas de resto ali foram formados no Corinthians esses ídolos. Você pega o Cássio, você pega o Paulinho, não tô falando da base, tá? Tô falando assim como ídolos da Fiel, né? Tem o Alessandro, o Chicão, enfim, eles se tornaram esses grandes jogadores, o Ralf, né? Se tornaram esses grandes jogadores por conta do Corinthians e por conta de grandes conquistas no Corinthians, né? Então, por isso são ídolos para nós corintianos, né? Então, assim, minha problematização o Corinthians precisa fazer uma renovação e esse time do Corinthians, que é uma máquina agora, não é que seja ruim não é que vai ficar ruim por serem velhos, é que eventualmente é um histórico, cara. E não é para 2022. 2022 acredito que esse time vai render. Eu acho que o problema é um problema para o futuro, 2023, 2024. A maioria desses jogadores acredito que devem estar saindo do Corinthians por não estarem produzindo mais, né, do que eles já foram capazes, né? Então esse é meu medo, né? E eu não sei se a diretoria está pensando nisso. Eu achei legal as tomadas de decisão a curto prazo. O Corinthians tem se mexido, né, para fazer as coisas acontecerem e tornar um time competitivo para Fiel. Mas eu não sei, tomara que o pessoal esteja pensando nisso, não sei se tem um planejamento a longo prazo, né? Enfim, Fiel, eu queria saber o que vocês acham do Corinthians, né, com um elenco mais velho, né? E nem a questão de se deve ou não deve renovar. Agora que a pergunta é se vocês acham que é um problema isso, se vocês acham que os jogadores vão decair muito, se vocês acham que os jogadores vão seguir em alto nível, né? Esse fica aqui meu questionamento. Né? Eu só levantei uma bola que eu fiquei preocupado e assim, pensando sobre isso, né? Sobre esse tema, né?
Enfim, Fiel, não deixa de se inscrever no canal, deixa o like aí. Tem muito vídeo bom. E é isso aí, vai Corinthians!